Queridos, conforme divulguei, não só por cartaz, mas também por meio de uma mensagem de vídeo, hoje nós vamos estar tratando de um assunto. Aqui eu dei o nome de hermenêutica pentecostal. Todavia, eu quero deixar claro que não tenho a intenção aqui de desenvolver um profundo estudo teológico sobre a hermenêutica pentecostal. Por quê? Porque esse não é o melhor momento, não há espaço de tempo suficiente para isso, e nem pudemos aqui também reunir as lideranças, as pessoas mais preparadas, né? Os pensadores da igreja, para também ajudar na discussão desse tema. Então, o que nós queremos fazer aqui é abordar alguns aspectos de algumas influências teológicas que estão vindo sobre a Igreja Unida e vindo de encontro, em contradição a muitos pontos bíblicos que nós acreditamos, que nós aceitamos. Quero deixar bem claro que não há qualquer tipo de intenção de declarar ninguém perdido, ninguém fora da graça de Deus. Isso é Deus quem determina, não somos nós, não é? O nosso desejo realmente é firmarmos uma posição. Por muitos anos a Igreja Unida se queixou da falta de posicionamento, da falta de unidade, da falta de características denominacionais, ou de uma unidade denominacional, e por muitos anos isso foi motivo de preocupação. E nós temos trabalhado ao longo desses anos, desses últimos anos, temos trabalhado para que nós venhamos a ter essa identidade. E dentro dessa identidade, nós temos vários aspectos. Por exemplo, o nosso logo, nosso logotipo, que vocês veem aqui na nossa tela. Esse, sem dúvida nenhuma, é um fator de identidade ministerial, por mais simples, por mais insignificante que possa parecer alguém, mas não é. Quando qualquer pessoa vendo esse logotipo num templo, vai saber que é uma igreja unida a qual nós pertencemos, já que existem outras igrejas que também se chamam unidas, ou comunidades unidas, tudo mais, que podem às vezes ser confundidas com a nossa. Então esse logotipo identifica as que são realmente participantes da nossa denominação. Então você já sabe, se não tem esse logo, não está realmente ligado, unido integralmente com a nossa convenção e com a nossa denominação. Alguma coisa existe, não é? Ou a pessoa é uma outra denominação, ou é independente, enfim, pode haver várias outras questões. Mas a principal identidade ou característica denominacional é a doutrina, é aquilo que nós defendemos, é aquilo que nós cremos, é aquilo que nós entendemos ser a base da nossa fé. Uma igreja que não tenha uma base doutrinária estabelecida, ela é levada pelo vento doutrinário que aparecer no momento. E a Igreja Unida, graças a Deus, ela é muito bem conhecida pela firmeza na palavra de Deus, pela sua fidelidade à palavra de Deus. Isso é uma característica denominacional. Só que nós estamos vivendo tempos onde essa base doutrinária tem sido muitas vezes solapada. Ou seja, é como se as ondas de um mar vai batendo embaixo da estrutura de uma casa e vai roubando daquela casa o seu alicerce, colocando em risco a estrutura da casa e possibilitando a queda. Então é exatamente isso que significa a palavra solapar, é bater, ir na base e procurar tirar a estrutura, a sustentação daquela casa. E na nossa denominação, nós não podemos, não só na nossa, todas as denominações, principalmente as denominações pentecostais, poderíamos citar várias aqui, eu vou mencionar algumas que vão estar envolvidas diretamente no tema, mas tem muitas igrejas pentecostais que, assim como nós, também tem uma base doutrinária bem estabelecida, sólida, firme, e que precisam estar sempre atentas para defender essa base. E é isso que eu estou fazendo aqui. Não estou fazendo qualquer outra coisa senão defender a nossa fé, aquilo que nós acreditamos.
Não há da nossa parte, eu repito, nenhuma intenção de desmerecer a doutrina de qualquer igreja que seja, mas firmar qual é a nossa forma de entender. E firmando a nossa forma de entender, fortalecer a nossa estrutura denominacional. Não é? E isso é importante num tempo em que há tantas vozes disponíveis para serem ouvidas. Aonde? Na televisão, na internet, no YouTube. Se você colocar qualquer tema, jogar na internet, jogar lá no Google, vai aparecer milhares de opções para que você possa consultar, assistir, se familiarizar com aquilo que os pensadores que ali colocaram os seus estudos acham. E nós não podemos nunca ter a certeza de que todos os que colocam ali a sua maneira de pensar são essencialmente bíblicos ou estão de acordo com aquilo que nós cremos. Então, como pastor presidente desta denominação, me cabe o papel de defender a nossa doutrina, de defender a nossa base doutrinária. Não é? Por exemplo, eu estou aqui com os fundamentos da nossa fé. Eu copiei e trouxe somente para ter ao meu lado aqui, mas aqui estão os principais pontos doutrinários daquilo que nós cremos, que fala da nossa fé na Trindade Divina, fala da nossa fé sobre o batismo, sobre a Santa Ceia, sobre a salvação, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre dons espirituais. Aqui nós temos um resumo de tudo aquilo. Não é toda a doutrina, mas é um resumo. Aleluia! É o resumo de tudo aquilo que nós cremos e nós defendemos. Então eu fiz questão de pedir de uma forma muito enfática ao nosso ministério, e eu dou graças a Deus pela exuberante participação aqui, Catanduva, Rio Grande do Sul, são muitas pessoas que ouviram e atenderam, e certamente muitos ainda vão assistir esse vídeo, essa palavra, nos próximos dias, não é? Nós vamos depois editar a nossa reunião, selecionar somente a palavra, para também disponibilizar para os nossos pastores e o nosso ministério. E faremos isso através do WhatsApp, através do Zap da Comissão Unida. Muito bem? Então eu me coloco na posição de quem é responsável pela nossa igreja. Então é por isso que eu estou falando isso, não há nada pessoal aqui envolvido. Então deixo isso bem claro, não é para que ninguém venha depois se sentir mas nós acreditamos nisso também, nós participamos disso também. Então o nome foi dado Hermenêutica Pentecostal, iniciando realmente o nosso breve estudo, espero que breve, né? O que é hermenêutica? O que significa essa palavra? Hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar textos. Ciência e arte de interpretar textos. Então você tem um texto bíblico, e para que você possa interpretar, existe uma ciência chamada hermenêutica, que te dá ferramentas pelas quais você consegue extrair do texto o que aquele texto está querendo dizer. Então analisa todos os aspectos, o aspecto histórico. Tem muitas formas de fazermos isso. Nós não vamos entrar também no mérito disso, que não é o propósito do nosso estudo. Quem usa qual método de interpretação para poder montar a sua estrutura hermenêutica. Mas aqui nós sabemos que da hermenêutica, como que eu vou fazer? Toda vez que eu pego um texto bíblico, né? Aqui, Jeremias 10, 2, assim diz o Senhor, é aleatório, um trecho aleatório. Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Eu pego esse texto e continuo a estudá-lo.
Como que eu vou saber qual é o objetivo dessa passagem? Eu preciso estudar isso do ponto de vista histórico, eu preciso estudar isso do ponto de vista contextual, ver o que está antes e o que está depois, eu preciso analisar isso de várias maneiras para que eu possa realmente entender por que foi dito esta palavra. E também procurar saber, pela inspiração do Espírito Santo, pela graça de Deus, qual é o propósito que Deus tem com esta palavra para a minha vida, ou para mim e o meu rebanho, se eu for pregar sobre ela. Então, isso é o uso da hermenêutica, da exegese e da homilética. Que a homilética é quando você então vai transmitir de uma maneira coordenada, de uma maneira bem organizada, aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Então, esses nomes às vezes parecem ser muito difíceis, mas na verdade não são. São coisas bem simples. A hermenêutica bíblica, também na área da teologia, nós temos também a hermenêutica bíblica num sentido geral, cujo objetivo é fixar os princípios e as normas a serem empregadas na interpretação dos livros da Bíblia. Mas, infelizmente, a hermenêutica bíblica não é una, não é uma só. Existem hermenêuticas diferentes de acordo com segmentos religiosos considerados cristãos. Lamentavelmente. Por que lamentavelmente? Porque as diferentes hermenêuticas e as diferentes técnicas de interpretação vão acabar produzindo teologias diferentes também. Ou seja, aquilo que, através da hermenêutica que eu estou usando, me faz entender de um jeito, uma outra igreja, um outro pastor, uma outra pessoa usando uma técnica hermenêutica diferente, talvez chegue a uma conclusão diferente também acerca do mesmo assunto, da mesma passagem, do mesmo fato histórico e do mesmo fato bíblico. Está claro isso, meus irmãos? Então, isso é um problema? Claro que é. Essa falta de unidade na hermenêutica bíblica, que é um termo genérico, faz com que exista a possibilidade de distorções ou de diferentes pontos de vista. Distorções no sentido de que não são semelhantes, não são iguais, não são compatíveis muitas vezes. A falta de compatibilidade é quando elas são opostas. Então, hermenêuticas que às vezes permitem interpretações que são opostas entre si. E isso é um problema muito sério. A razão que me leva então a tratar desse assunto é a grande influência que alguns segmentos do cristianismo têm exercido sobre as nossas igrejas, sobre nossos pastores, principalmente sobre a nossa juventude, que é quem tem despertado a curiosidade, tem tido despertado o seu interesse em saber mais a respeito daquilo que nós pregamos, e vão usar aquelas fontes que eu mencionei, que estão à disposição aí, principalmente na internet. Tá? Então, afetam as nossas igrejas, pastores, juventude, membresia, e como consequência da hermenêutica que usam. Então, se fosse a mesma hermenêutica, não há problema nenhum, nós entendemos e cremos dessa forma. Mas se a hermenêutica é outra, então isso vai afetar de forma diferente e vai começar a despertar na mente, no coração das pessoas, dúvidas acerca de onde está a verdade. Será que a minha igreja, a Igreja Unida, realmente está ensinando a verdade? Ou será que é essa outra denominação, esse outro pastor que tem a razão no que diz? Parece que ele está falando com tanta lógica, sabe? Parece que ele fala com tanta segurança que coloca em dúvida aquilo que nós entendemos como a verdade bíblica. Então, meus irmãos, eu quero destacar dois grupos aqui principais que eu não vou procurar fazer também algo tão abrangente que eu aborde todas as possíveis doutrinas que têm sido pregadas. Mas a primeira delas é aquilo que é chamado como neopentecostalismo. Neopentecostalismo. Novas igrejas pentecostais diferentes, novas, modernas. Tá? No Brasil, o pentecostalismo, do qual nós fazemos parte, se dividiu em 3 períodos que são conhecidos geralmente como ondas. A primeira onda compreende o período a partir de 1910, a primeira igreja
considerada pentecostal a se estabelecer no Brasil foi a Congregação Cristã do Brasil. Tá? Um ano depois se estabeleceu a Igreja Assembleia de Deus, que hoje é a maior igreja pentecostal do Brasil. Tá? Aliás, os pentecostais somados são mais em número, são maiores em números do que todos os membros de todas as outras vertentes cristãs que existem. Então, hoje, se pegarmos o número de membros da igreja pentecostal, das igrejas pentecostais, somando todas as denominações pentecostais, isso vai dar um número maior de fiéis do que se você somar o número de todos os membros das outras denominações não pentecostais. Entenderam isso? Então, realmente, a igreja pentecostal hoje no Brasil é algo muito forte, é algo muito sério. E a principal denominação é a Assembleia de Deus, que é a maior, é a que mais influenciou também a criação de outras igrejas. Então a primeira onda começou a partir de 1910 e 1911 com a chegada da Congregação Cristã e da Assembleia de Deus. Mas já havia igrejas evangélicas. Salvo engano meu, parece-me que a primeira igreja evangélica a se estabelecer no Brasil foi a igreja presbiteriana. Não é? A igreja presbiteriana, eu creio que foi a primeira igreja evangélica a se estabelecer no Brasil. Mas a igreja presbiteriana, ela não é uma igreja pentecostal. Eu estou falando das igrejas pentecostais. A segunda onda, chamada, o segundo período, começa na década de 50, início da década de 60. Com o surgimento da Igreja do Evangelho Quadrangular em 51, Brasil para Cristo em 55, Deus e Amor em 62 e a nossa Igreja Unida em 63. Nós fazemos parte dessa chamada segunda onda. Tá? Estamos entre as igrejas, classificados entre as igrejas pentecostais clássicas da segunda onda, segundo período de surgimento de outras denominações. Isso é um pouco de história bíblica, história eclesiástica, principalmente pentecostal. A terceira onda, o terceiro período do pentecostalismo, começou a surgir a partir do final da década de 70 com a Igreja Universal do Reino de Deus, e com ela surge aquilo que é denominado hoje então um movimento neopentecostal, neopentecostal brasileiro, com seus expoentes tais como a Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça de Deus, Renascer em Cristo, Sal da Nossa Terra, Plenitude do Plano de Deus e várias outras denominações aí que poderiam ser incluídas. Essas igrejas são consideradas neopentecostais, e é sobre elas, o primeiro enfoque que nós queremos nos prender um pouco, nos detalhar um pouco aqui. O movimento neopentecostal é consequente ao pentecostalismo. Tá? Eles surgiram como filhos, ou como consequência, como fruto do movimento pentecostal do qual nós pertencemos. E ele traz também sobre, em si, esse movimento neopentecostal, traz em si algumas das suas características, que é o forte apelo popular e a capacidade de conseguir a simpatia do povo em geral, principalmente as camadas mais pobres do povo ou a população em geral são muito atraídas pelo forte apelo que eles fazem. No entanto, uma grande diferença nos movimentos pentecostais em relação ao pentecostalismo de primeira e segunda ondas é que esses neopentecostais, em sua maioria, têm como carro-chefe a teologia da prosperidade. Essas igrejas pregam fortemente sobre a teologia da prosperidade, que essa teologia afirma que ser abençoado por Deus é o mesmo que ter bênçãos materiais e prosperidade, estabelecendo uma relação direta entre o beneplácito do divino favor de Deus e as ofertas e dízimos que são depositadas no gasofilácio. Então, muitas delas, não são todas que enfatizam com a mesma ênfase essas coisas, mas todas elas de alguma maneira trabalham muito forte essas questões, fazendo uma ligação entre o quanto você dá de dinheiro em oferta ao dízimo e quanto você vai ser abençoado por Deus.
Nós sabemos, o pastor Fabiano ministrou com muita propriedade aqui, sobre como Deus tem prazer em abençoar aqueles que abrem mão daquilo que têm e são generosos. Nós sabemos disso. Mas nós não podemos vincular a bênção de Deus na nossa vida à quantidade de dinheiro que eu possa dar, né? Ao valor que eu possa dispor, seja por ter em disponibilidade, ou seja porque eu abro mão de coisas importantes para ver se eu consigo uma bênção maior de Deus. Vou vender a casa, vou vender o carro, vou abrir mão de coisas para dar para esses movimentos, pensando que assim Deus vai me dar uma bênção maior do que para aquele que não tem essa mesma condição. Está claro isso, né? Eu acho que está sendo fácil de entender. Eles têm uma outra característica que não é errada, não é necessariamente, que é cultos voltados para processos de cura e libertação. Nós sabemos que Deus é um Deus que cura, nós somos pentecostais e acreditamos em cura divina e acreditamos na libertação das pessoas. Então isso não representa necessariamente, à primeira vista, um problema. Tá? O problema é quando começa a haver um sincretismo religioso com outras religiões não cristãs ou não pentecostais, como vassoura ungida, sal grosso, fitinhas distribuídas ou supostamente abençoadas, óleos e águas consagradas em Jerusalém. Tudo isso, como disse a nossa irmã, uma das irmãs me ensinou, amuleto, é um amuleto, funciona como se fosse um amuleto, e amuleto é uma coisa que a gente pensa que dá sorte, né? Trevo de 4 folhas é um amuleto, eu não sei se existe, mas se existir é um amuleto. Por quê? Porque é raro de achar, né? Pé de coelho é um amuleto, se desse sorte o coelho não tinha morrido, mas dizem que dá sorte, o coelho tinha 4, né? E morreu. Desculpa a brincadeira, o assunto é bem sério, mas apenas um xiste. Então esses elementos tirados de diversos lugares, assim como o judaísmo, não é? ter posturas judaizantes no culto, não é? Nada contra ter um menorá, nada contra, sabe? Mas judaizar a nossa doutrina, a nossa fé, não faz parte da nossa crença, tá? Judeus, como minha esposa ontem, aliás, estávamos conversando e ela também falou, o judaísmo é uma religião, não é a nossa religião, apesar que nós nascemos da ramificação judaica, somos enxertados, somos descendência de Abraão pela fé, todavia nós não somos judeus, né? Eu tenho ascendência judaica, mas não sou um judeu, né? Eu poderia ser um israelense se tivesse nascido em Israel. Então a pessoa não precisa ser judeu para ser considerado israelense. Basta nascer em Israel, que é israelense, assim como basta nascer no Brasil para ser brasileiro, né? Não importa da origem da família e tudo mais. Então essas religiões de matizes africanas, né? Que nós sabemos, que conhecemos, né? Então as neopentecostais trabalham muito dizendo que essas influências de religiões de origem africana, candomblé, enfim, Quimbanda, todos esses segmentos de religiões de matizes africanas, né? Eles vão lá e trabalham, isso é comandado por demônio. Não entro no mérito disso aqui agora, nós sabemos o que significam essas religiões, não é esse o propósito de ficar acusando nenhuma religião, tá? Eu estou dizendo aqui o que eles fazem. E então esse sincretismo religioso gera uma visão não bíblica, uma visão distorcida a respeito do que vem a ser um ensino cristão, a respeito da ação do Espírito na vida daquele que crê. Quando você pega essa mistura de influências religiosas, traz para dentro do culto, você começa a confundir a verdade bíblica acerca do que realmente o Espírito Santo faz, como ele age na vida da igreja. Começa a haver confusão teológica. Lamentavelmente, temos visto
os pastores lançando mão desses recursos. Por quê? Porque essas igrejas, por conta desse forte apelo popular, eles conseguem atrair muitas pessoas, muita gente. E às vezes, para conseguir mais gente na igreja, para ter mais povo no culto, alguns pastores acabam lançando mão dessas práticas, que não são as nossas práticas. Sabe? Nós sabemos perfeitamente bem que todos esses amuletos não produzem efeito algum, não tem valor espiritual nenhum. Isso é apenas coisas materiais, não é? Que são considerados amuletos por superstições. E nós não somos supersticiosos, nós somos crentes em Deus e na palavra de Deus. A nossa igreja não é uma igreja baseada em superstições, é uma igreja baseada na palavra de Deus. Então nós vemos, pessoas e até pastores da Igreja Unida, às vezes, cedendo nos seus posicionamentos para adotar algumas dessas práticas, visando com isso conseguir um maior número de pessoas e também conseguir uma melhor arrecadação, porque precisam reformar templos, reconstruir, a igreja precisa de recursos, é claro que precisa, não é? E esses recursos são gerados através da fidelidade dos membros com seus dízimos e ofertas. Mas nós não podemos abrir mão da verdade em favor desses princípios não bíblicos somente para conseguir o resultado. Ou queremos que Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades e nos dar aquilo que precisamos, né? Ou então nós não cremos em Deus o suficiente, ou cremos num Deus diferente daquele do que a Bíblia fala. Tá? Então essa questão aí, outro perigo que essas igrejas chamadas neopentecostais, na sua maioria, deixo bem claro, é um liberalismo teológico que muitas vezes aflora nas suas ações. Então, como é isso? Eles têm um tipo de interpretação bíblica onde o foco da palavra não é mais o autor da mensagem, mas é a necessidade humana. Então, assim, eles pegam a necessidade do homem e usam textos bíblicos para mostrar e interpretam aqueles textos bíblicos de acordo com essa necessidade. Quando você entra por esse caminho, meus queridos, o perigo é muito grande, porque como eu e vocês temos necessidades diferentes, nós podemos ter também teologias diferentes quando acerca do mesmo texto, do mesmo assunto. Porque como a minha necessidade é diferente da sua, se eu interpretar, não, isso significa que Deus está falando, não estou falando que Deus não fale com pessoas diferentes, mas à frente eu vou mencionar isso novamente, tá? Eu estou dizendo assim, eu não posso condicionar o texto bíblico, eu não posso condicionar o texto da palavra de Deus à necessidade do homem. Sabe, eu tenho que saber o que Deus quis dizer, o que Deus disse, e isso vai valer para todos os homens, não para aquela pessoa, para aquele grupo em especial. Tá? Então, esse liberalismo do teológico, ela é uma nova forma de interpretação dos textos bíblicos, onde o homem é o foco principal, com seus desejos e suas necessidades. Entre o perigo desse liberalismo teológico, existem alguns pontos que às vezes aparecem, tá? E já afetaram algumas religiões, algumas igrejas até mesmo tradicionais. Por exemplo, a Bíblia não é inspirada por Deus e tem erros. Isso às vezes aparece. E vocês vão lembrar que muito recentemente o pastor de uma grande igreja batista de São Paulo, Ed René Pivitz, falou e afirmou isso, que a Bíblia precisa ser atualizada, ela está ultrapassada. Isso é uma influência o quê? De um liberalismo teológico, tá? uma distorção teológica. Por exemplo, outro perigo, o nascimento virginal de Cristo é um ensino mitológico falso. Há muitas igrejas, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente na América do Norte, que é onde eu tenho o maior volume de informação, talvez tenha mais em outros lugares, mas onde eu tenho maior informação.
Estados Unidos, eles produzem estatísticas sobre qualquer assunto que você imaginar, né? Há uma grande parcela de pastores de igrejas cristãs e até pentecostais que não acreditam no nascimento virginal de Cristo. Eles pregam porque eles são profissionais do púlpito, profissionais da teologia, mas não acreditam nisso. Esse é um risco também que pode, de repente, uma semente de dúvida ser lançada no coração das pessoas. Eu peguei algumas, tá? Eu separei algumas consequências desse liberalismo teológico. Jesus não ressuscitou do túmulo de forma corpórea. Isso já foi falado tantas vezes, principalmente no Brasil. Tá? Que Jesus realmente não era o corpo dele que estava ali, não era a forma corpórea, não era uma figura mais etérea, mais espiritual. Outro, o inferno não é real. É um outro risco, e esse tem acontecido com muita frequência. Sabe? Começar a ensinar que o inferno não existe. O inferno é ali mesmo, muita gente diz, né? Mas quem diz isso não diz baseado em contexto teológico. Mas existe o liberalismo teológico que leva a se ensinar a não realidade do inferno. Também o perigo da maioria dos autores humanos da Bíblia não serem considerados aceitos. Por exemplo, Moisés não escreveu os 5 livros da Bíblia. O livro de Daniel teve 2 autores. O mesmo pensamento também transportado para os livros do Novo Testamento. E essas ideias contradizem não só a Escritura, mas também os documentos históricos que confirmam a existência de todas as pessoas que os liberais negam. Então, realmente, quem escreveu a Bíblia foram as pessoas mencionadas na Bíblia, sabe, por inspiração do Espírito Santo de Deus, por direção do próprio Deus, tá? E esse livro contém tudo o que Deus quis revelar ao homem para todos os tempos, em todas as épocas. Nós cremos assim, a nossa hermenêutica defende isso. Tá? Bom, falta-nos aqui, queridos, o tempo para nós discorrermos sobre esse assunto tão sério, tão vasto. Mas ficam essas referências como ilustração daquilo que nós estamos falando. Agora, vamos ver qual tipo de problema que isso nos causa. Simplesmente o que essas igrejas defendem é exatamente o oposto daquilo que nós, como cristãos pentecostais, acreditamos. E a adoção dessas práticas e misticismos comuns a essas denominações, visando apenas o crescimento numérico financeiro, é totalmente oposta aos valores e princípios que nós defendemos como cristãos pentecostais. Nós acreditamos que a igreja ela existe como uma reunião de salvos, mas um lugar também para a salvação e libertação dos perdidos. Quem entrar tem que encontrar aqui a salvação. A Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas procurarão para si mestres, sentindo como que comichões nos ouvidos, buscando doutrinas que agradem ao desejo do seu coração. Então é característica dos últimos tempos as pessoas fugirem da verdade. E eu não posso abrir mão da verdade para manter as pessoas no templo. Não posso fazer isso. Como que eu vou deixar de pregar a verdade apenas para que as pessoas não vão embora e vão para as igrejas neopentecostais, porque lá eles vão pregar aquilo que essas pessoas querem ouvir? Maravilha, Deus. Talvez devêssemos fazer uma autocrítica sobre onde talvez tenhamos falhado, não tendo mais entre nós as manifestações do poder de Deus. Poder esse também se manifestando através de curas e milagres. Como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, quando ele falou: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória a Deus. Será que nós erramos nisso? Por que está havendo essa possibilidade de influência? Talvez nós tenhamos deixado de ser aquilo que éramos, por exemplo, há uns 50 anos atrás. Nós, eu digo, a igreja evangélica como um todo. Sabe, onde pessoas raras, era impossível alguém entrar oprimido no templo e o demônio não se manifestar e a pessoa ser liberta.
Hoje ele entra, participa do culto, canta, dá glória a Deus, bate palma, traz até o carro na frente e volta para casa endemoniado do mesmo jeito. Por quê? Porque ele fez uma prática religiosa, mas não houve manifestação do Espírito e de poder no culto. Então, talvez a culpa seja exatamente nossa, de termos deixado um espaço que essas igrejas aproveitaram. Meu Pai. Porque se Deus estiver se manifestando num lugar, você não precisa nem divulgar, você não precisa nem sair contando. As próprias pessoas vão falar: olha, Deus está naquele lugar, Deus está operando, está acontecendo cura, está acontecendo milagre. Batismos no Espírito Santo. Isso é uma raridade nos dias de hoje na Igreja Unida também. É uma raridade. Você vê poucas pessoas, ou tem poucos testemunhos. Claro, algumas igrejas têm mais que outras, né? Não estou generalizando aqui, mas em muitas igrejas isso não acontece há anos. Um batismo no Espírito Santo. Então, eu não quero apenas falar do que está acontecendo lá fora, mas talvez nós fazermos uma reflexão acerca de nossas condutas, nossas práticas, nossos instrumentos de culto, nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, para que nós venhamos a ter novamente a presença de Deus. Ele sempre está presente, mas a manifestação dessa presença às vezes não é notada. Deus sempre está presente, porque não só porque Ele prometeu, Ele tem prazer em estar, mas Ele também prometeu. Jesus falou: estarei convosco todos os dias, todos. E Ele disse: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estarei ali também. Então Ele está conosco individualmente, Ele está presente também na comunidade quando reunida para adorar a Ele. Então Ele está presente. Agora, a manifestação desta presença é outra coisa. Uma coisa é Ele estar presente, outra coisa é esse Espírito ter liberdade para agir. É ter liberdade, é ter fé, é ter ali autoridade espiritual na vida das pessoas para determinar a expulsão de demônios, a cura dos enfermos, enfim, tudo aquilo que Deus prometeu fazer. Então eu quero convidar a todos para uma reflexão a respeito disso. Tá? Então isso aqui é basicamente o que eu queria falar sobre as igrejas neopentecostais. Essa influência que está chegando até as nossas igrejas e nossas ovelhas. E o segundo ponto, são só esses dois que eu separei, que são os principais. A segunda preocupação é a teologia chamada de reformada. Teologia reformada. São 3 as principais linhas das igrejas reformadas: as igrejas luteranas, herdadas no pensamento de Lutero, as igrejas calvinistas, entre as quais a principal é a igreja presbiteriana, as igrejas presbiterianas, que são várias, e a igreja anglicana. Dessas, a que mais interessa para nós são as igrejas calvinistas, tá? Representadas principalmente pela igreja presbiteriana, tem como seu maior e mais ativo expoente o pastor Augusto Nicodemos Lopes. Esse é o nome mais conhecido, né? Salvaguardando aí o pastor Hernandes Dias Lopes, mas esse se permite pregar sobre o Espírito Santo, apesar de ser presbiteriano, ele se permite também considerar-nos como irmãos, considerar-nos como salvos, assim por diante. Mas eu mencionei apenas para que todos identifiquem quem é a pessoa. Augusto Nicodemos Lopes, muito conhecido, tem muitos vídeos, tem muito trabalho dele na internet. Se você puser lá o nome dele, vai aparecer pregações, estudos de todos os tipos. Esse senhor é talvez o maior crítico dos pentecostais nos dias de hoje. Muitas vezes eles se referem aos pentecostais com uma certa até arrogância, até com uma certa soberba, né? Se posicionando claramente contra o batismo no Espírito Santo e contra os dons espirituais. Presta atenção, nós somos uma igreja pentecostal, tá? Mas nossos membros estão sendo assediados. De que forma?
pelos mesmos meios que essas outras igrejas estão alcançando as nossas ovelhas, as mídias principalmente. Então, esse confronto com o batismo no Espírito Santo, principalmente, tá? Mas não é só isso. Esse confronto com o batismo no Espírito Santo e contra os dons espirituais, que ele declaradamente se posiciona contra, aí os defensores da doutrina calvinista, com raríssimas exceções, se posicionam contra também, tá? É que é o ponto de choque que nós notamos aqui. Por quê? Porque cada vez mais eu vejo no Facebook pessoas, membros da nossa igreja, obreiros, pastores, colocando glória a Deus, aleluia, em publicações desse segmento. E eu falo, meu Deus, está faltando entendimento. Eu vejo pessoas dando lá, quando só me deu glória lá, sem saber o que significa, né? Somente a glória, somente a Deus, mas não é latim, mas sem saber que isso é base lá. Mas por que pôs? Se pôs apenas para glorificar Deus, amém. Tá? Não há erro nisso. Mas o erro vem quando há uma demonstração de aceitação de ensinamentos que são contrários à doutrina pentecostal. E isso está influenciando a nossa denominação. Não só a nossa, tá? Outras, a Assembleia de Deus está muito preocupada com isso. Vários segmentos da Assembleia de Deus estão preocupados com isso. Aliás, um parênteses, orem pelo pastor José Wellington. Ele está com convite, internado, ele tem uma idade muito avançada. Vamos orar por ele, pedir para Deus também ter misericórdia. Ele foi internado essa semana, acho que há 2 dias atrás, né, por causa do Covid. Nós o conhecemos bem, uma pessoa muito querida, né, uma pessoa muito amada por nós e muito amigo da Igreja Unida. Então, eu vou destacar a primeira dificuldade que nós encontramos quanto à teologia reformada. Eles são cessacionistas. Pastor, o que é isso? Palavra difícil é essa. Eles acreditam que o batismo no Espírito Santo, ou melhor, a manifestação dos dons do Espírito Santo, se encerraram com o tempo apostólico. Há algumas afirmações dessas pessoas dizendo que eles só existiram, os dons espirituais somente existiram para confirmar o período apostólico, e se encerrou com aquele tempo, não continua mais nos dias de hoje. Não existe isso de batismo no Espírito Santo. E em algumas vezes chegaram a dizer, para não dizer chegou a dizer, que isso que acontece no meio pentecostal é pouco estranho. Então, como eu vou me sentir atraído por um segmento teológico que combate tudo aquilo que eu já experimentei, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu sinto, tá? Em nenhum lugar no Novo Testamento o propósito ou a função dos milagres ou dos dons espirituais são reduzidos a atestados de validade. Não existe isso. Não, eles aconteceram para validar o período apostólico. Não existe isso na Bíblia, tá? Mas eles afirmam isso, tá? Então, se você começa, porque não existe verdade pela metade nem mentira pela metade, ou é verdade ou é mentira. Uma mentira pela metade é uma mentira inteira, e uma verdade pela verdade é uma mentira também, tá? Ou é verdade ou é mentira. Então eu não posso aceitar uma influência de uma teologia que afirme que aquilo que eu vivo, que aquilo que eu experimento, aquilo que eu consigo perceber no meio da igreja. E eu vou falar da minha experiência com alguém que já conhece a igreja pentecostal há 58 anos. Então eu não sou neófito, eu não comecei agora, eu não vim agora para a igreja, não é 10 ou 20 anos, apesar de já é um bom tempo para conhecer. Eu conheço a igreja pentecostal há 58 anos. Aliás, foi conhecendo o poder de Deus que eu senti a atração pela igreja pentecostal e quis deixar a igreja batista. Que graças a Deus depois chegou um momento em que eles também começaram a aceitar os dons do Espírito. Mas naquele tempo não. Então o que me atraiu foi ver pessoas chorando e falando em línguas, garoto de 10 anos, isso me atraiu. Por quê? Porque a presença de Deus, ela nos atrai. A presença de Deus, ela nos puxa para perto de si.
Quando você está no meio do lugar onde há manifestações verdadeiras do Espírito, você é traído. Você é traído. Então esse é o problema. Nos fundamentos da nossa fé, que eu falei para quem aqui, está aqui no item 16 do nosso credo, cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo como promessa viável, ou seja, possível a todos que creem. Qualquer pessoa pode ser batizada no Espírito Santo. Nós defendemos isso. A hermenêutica pentecostal defende isso. Acerca da continuidade. Então nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas. Nós cremos que o poder de Deus se manifesta hoje como se manifestou no passado. Cremos que o batismo no Espírito Santo acontece hoje como aconteceu no passado. E nós cremos que os dons espirituais são dados hoje. Por quê? Porque a igreja ainda está aqui. E a Bíblia declara que os dons espirituais foram dados para a edificação da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, os dons espirituais continuarão sendo disponibilizados para a igreja, para ela ser edificada. Amém. Nós temos que deixar bem claro, eu peço perdão aos irmãos se atrasar um pouquinho hoje, tá? Eu quero deixar bem claro que entendemos que novo nascimento, regeneração, é quando eu aceito a Jesus e passo a ser a habitação do Espírito Santo. Há 2 semanas atrás eu participei de um seminário de doutrinas teológicas e falei sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Foi na sexta-feira, não essa última anterior. Foi um tempo também um pouco longo, mas todos os outros palestrantes também usaram o mesmo tempo que eu. Mas nós falamos sobre isso, não falamos especificamente do batismo do Espírito Santo, só mencionamos, mas deixamos claro que o Espírito Santo está presente na vida de todo aquele que recebe a Jesus como seu Salvador. Ele passa a ser morada, ele passa a ser habitação. E toda a nossa jornada espiritual nesta terra é cada vez mais sermos preenchidos pelo Espírito. O ideal seria nós termos a plenitude do Espírito, mas nesse corpo físico, enquanto vivermos aqui, nós vamos ainda precisar de mais. Um dia nós estaremos na presença do Senhor e do Espírito Santo e do próprio Deus, e lá nós estaremos vivendo a plenitude da Trindade Divina em nossas vidas. Enquanto estamos aqui, nós precisamos buscar cada vez mais a habitação do Espírito Santo na nossa vida. Eu e você somos morada. A Bíblia declara isso de forma taxativa. Eu e você somos morada, somos habitação do Espírito Santo. E batismo no Espírito Santo. Então, a habitação do Espírito Santo tem a ver com santificação, tá? Tem a ver com santidade de vida, tem a ver com vida cristã. Eu posso receber a morada e não dá mais espaço nenhum. O Espírito Santo vai estar habitando ali, mas não vai poder agir na nossa vida, né? Agora, batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo tem a ver com ministérios, com serviço. O poder do Espírito, através do batismo, vem para nós realizarmos as obras que Deus quer que nós realizemos. Então, batismo no Espírito Santo é para ministério, é para fazer a obra de Deus. Morada do Espírito Santo é para ser, não fazer. Tá? Você vai fazer em função de ser, mas não. Morada do Espírito Santo é quem você é. Você é cristão, você é novo convertido, você é salvo, teu nome está no livro da vida. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é habitação. Batismo do Espírito Santo, sabe? Revestimento de poder. Para quê? Então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Então é para serviço, para ministério, tá? Para edificação da igreja. Aí Deus dá o dom de profecia, aí Deus dá o dom de discernimento dos espíritos, aí Deus dá os dons, o dom da fé, Deus dá o dom da revelação, o dom da sabedoria. Deus dá o dom de línguas para nossa edificação pessoal. O dom de línguas é um dom pessoal para nós. Quando ele se torna um dom para a edificação da igreja? Quando a interpretação de línguas. Então os dons espirituais decorrentes
do batismo no Espírito Santo são para a edificação da igreja e para nós podermos exercer autoridade nesse mundo como povo de Deus. Amém? Eu até lembrei de alguns casos aqui. Eu vi uma ocasião uma pessoa que mal falava português falar no italiano lindo. Você ouve, sabe? Porque você conhece, mesmo que você não fale, quando você ouve a pessoa falar, você fala, puxa, olha como fala bonito, né? E o italiano é uma língua latina, dá para você perceber mais ou menos as palavras, né? Não sei falar italiano, mas se eu ouvir alguém falar, eu consigo compreender alguma coisinha, né? E eu ouvi uma vez uma pessoa que só falava português começar a falar em italiano, e uma outra pessoa que também não falava outro idioma começar a interpretar aquele idioma, aquela profecia do italiano para o português. Isso eu vi, foi na minha frente, foi na minha casa, aliás. Eu era um adolescente, eu vi na Igreja Unida pessoas, né, eu soube de pessoas que falaram em russo. Ninguém sabia que ele estava falando em russo, nem ele, nem as pessoas. Mas tinha ali um casal de russos que mal falavam português. E Deus falou, através da língua russa, a esse casal. E eles saíram maravilhados. Foram perguntar se aquela pessoa falava russo. Eu nem sei que idioma eu falei. Isso é experiência. Então nós deixamos claro isso, que a regeneração e batismo com o Espírito Santo são experiências distintas. A hermenêutica pentecostal, para mim passar para o próximo ponto, defende que o que se encerrou com os apóstolos é a forma, com os apóstolos e a formação do Novo Testamento foi a revelação canônica. Tá? Depois do tempo apostólico, uma vez escrito o Novo Testamento, a revelação canônica se encerrou. A Bíblia passou a estar completa, única, suficiente, inerrante e, como eu disse, suficiente para nós. Por isso que Apocalipse encerra dizendo que ninguém tire ou acrescente nada. Então o que se encerrou no período apostólico foi a revelação canônica. Isso não quer dizer que Deus não continue falando conosco, que Deus não continue se revelando, que Deus não continue falando aos nossos corações, se revelando a nós como povo, como igreja, como pessoas, tá? Mas a revelação da palavra de Deus se encerrou com o tempo apostólico. Só isso. A hermenêutica pentecostal defende isso, tá? Mas a suficiência das Escrituras não anula a continuidade das manifestações divinas e as experiências do Espírito Santo. Entretanto, bom, Deus continua falando, eu falei isso. Segundo ponto, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, eu vou procurar ser breve. Aqui cada ponto puxa um monte de considerações. Eles são predestinistas, ou seja, eles creem na eleição incondicional ou predestinação. Estabelecendo esse ponto, a predestinação e o livre-arbítrio, talvez sejam as questões mais confrontantes que nós encontramos na teologia calvinista, né? Ou reformada. Então, o que é isso? O que quer dizer eleição incondicional ou predestinação? Que algo já foi determinado, algo já está decidido. A predestinação é aquilo que Deus já determinou o que vai acontecer. Ele já decidiu, vai ser assim e acabou. Não tem nada que possa mudar isso. Eles associam isso também com a questão da soberania de Deus, né? Que Deus não é obrigado a salvar ninguém. Ele resolveu salvar alguns e condenar outros, só isso, né? E há um exemplo num dos estudos deles, de um dos defensores dessa doutrina, né, que diz assim, por exemplo, se eu tenho 20 pessoas numa sala e resolvo dar R$100 para 5 delas, todas estão necessitadas, mas eu dou R$5 para 5 delas, as outras não podem até ficar chateadas, mas não pode reclamar, o dinheiro é meu, eu dou para quem eu quero. Tudo bem. Só que nós não podemos culpar aquelas pessoas por continuarem na necessidade nem ficarem tristes, por não terem recebido a mesma coisa, porque elas necessitavam tanto quanto essas, né? E no entanto foram discriminadas. Então, essa questão é muito séria, né? É verdade que ninguém merece a salvação, nem eu, nem você, nem ninguém nesse mundo merecemos a salvação, tá? Isso é fato, concordamos nisso.
Mas foi exatamente por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque eu não mereço, eu não tenho como me salvar, não existe em mim. Mesmo que eu passasse hoje, a partir desse momento, a ser perfeito em todas as minhas atitudes e comportamentos, a ter um coração perfeitamente sincero com Deus, a partir de hoje eu fosse totalmente santo, não restará justificação suficiente para pagar o que eu fiz antes, até aqui, desde que eu nasci. Eu preciso sempre de alguém que possa me resgatar e me justificar, e foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Ele deu a sua vida por isso. Eu particularmente, queridos, eu vejo essa doutrina da predestinação como uma grande ofensa ao caráter de Deus. Isso é um posicionamento pessoal, mas eu vejo que isso ofende o caráter de Deus. Porque se você estuda a Bíblia Sagrada sobre quem e o que Deus é, como Ele é, você não pode aceitar essa doutrina por verdadeira. Isso é uma questão pessoal que eu entendo, tá bom? Pelo contrário, nós vemos a presciência de Deus se manifestando claramente, por exemplo, em Romanos. Tem muito texto bíblico, tá? Tem muito texto bíblico. Então, se eu pegar, como eu vou usar meu comportamento hermenêutico para definir isso? Eu preciso analisar tudo que a Bíblia revela sobre Deus. Tudo, do começo ao fim. Eu não posso pegar o que Deus falou aqui nesse texto, tá? Por causa de uma palavra que está escrito ali, e definir toda uma doutrina em cima disso, indiferentemente do que Deus é, do que Deus faz. Não, Deus mandou, então não dá, acabou, é assim, acabou. Isso não é doutrina, tá? Isso não é doutrina. Nada do que Deus revela acerca de si mesmo nas Escrituras me permite acreditar nisso. Pelo contrário, vemos a presciência de Deus se manifestando claramente em Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. E tem outras coisas, que nos predestinou em Cristo Jesus. Ou seja, a predestinação não está na pessoa, mas em Cristo Jesus. Todos que estiverem em Cristo. Por exemplo, tem um ônibus que passa aqui na avenida, que vai do terminal Sapopemba até o metrô Belém. Não sei se tem, mas imaginamos que tem, né? Eu sou capaz de predestinar todas as pessoas que tomarem esse ônibus no terminal Sapopemba, eles são predestinados a chegar no metrô Belém, a não ser que eles pulem fora no meio do caminho. É uma forma simplista que eu tenho de lidar com essa questão. Então, o ônibus é Jesus Cristo. Quem está em Cristo está predestinado à salvação. Tá? Isso é o que nós defendemos. Tá? Eu não estou aqui querendo saber a opinião pessoal de ninguém. Estou querendo aqui defender a doutrina que, como comunidade cristã, como igreja, como denominação, nós defendemos. Tá bom? Nunca questionaremos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele não só é soberano, como sabe todas as coisas. Ou seja, ele é onisciente. As profecias bíblicas são prova dessa onisciência. Quantas vezes eu falo, olha, vai acontecer tal coisa, está na vida. E aconteceu, com séculos às vezes de diferença, com muito tempo de diferença entre a profecia e o acontecido. Então, se é verdade que Deus determina ou decreta todas as coisas, então Ele é responsável por todas as coisas que determina. Como é que um Deus de bondade pode decretar o mal? Sabemos que Deus é santo e não pode pecar. De acordo com Tiago 1, 13 a 15, Deus não pode nem mesmo ser tentado a pecar. Mais ainda, Deus a ninguém tenta e nem induz a pecar. O pecado emana da criatura. De maneira alguma Deus pode estar implicado no pecado. Por outro lado, Efésios 1,11 afirma que Deus decretou todas as coisas. Então Ele decretou também o pecado? Se nós interpretarmos isso. Então, é assim, Deus decretou todas as coisas, inclusive o pecado, né? Ou todas as coisas que Deus decretou são verdadeiras.
Se eu falar que todas as coisas que Deus decretou são verdadeiras, eu estou falando que Deus decretou muitas coisas e todas elas são verdadeiras. E eu concordo também com isso. É uma verdade, tudo que Deus decretou é verdadeiro. Né? Mas isso não quer dizer que Deus decretou o mal, que Deus decretou o pecado. Porque se isso for levado a sério, nós vamos ter que começar a enfrentar alguns problemas. Ah, mas o pecado, o homem está condenado à morte por causa do pecado. Eu falei, mas e Adão? Adão era puro, perfeito em todas as coisas. Ele não era pecador. Então, Deus determinou que ele pecasse. Adão e Eva pecasse. Se você pega logo depois na descendência de Arão, Caim se enfurecendo com o seu irmão Abel. E Deus chegando falou para Caim: por que caiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá também aceitação para ti? Eis que o pecado jaz às portas, e cabe a você dominar. Se você pegar, eu peguei lá de Gênesis capítulo 3 e 4, mas vamos pegar pela Bíblia toda, você vai ver as passagens. Então, a hermenêutica pentecostal não acredita na predestinação, tá? Não acredita nisso. Então, se nós permitirmos que essa teologia comece a influenciar a nossa igreja, nós perderemos a nossa identidade pentecostal. Alguns teólogos declaram que isso é um paradoxo, né? Como é que Deus, sendo bom, declara? É um paradoxo, não dá para entender. É mais fácil entender que Deus é bom e deixou a responsabilidade para o homem através do livre-arbítrio do que entender que Deus determinou também o pecado sem ser responsável por isso e falar que isso apenas é um paradoxo. Paradoxo é aquilo que não faz sentido, você não consegue explicar, né? Então não é assim que ensina a nossa hermenêutica pentecostal. Nossa doutrina abraça tanto o conceito da soberania de Deus quanto o livre-arbítrio do homem. Deus não quer que alguém se perca, está escrito na Bíblia, mas entretanto alguns se perdem. Deus não quer que resistissem, Deus não queria que resistissem ao Espírito Santo, mas alguns resistiram. Jesus almejava juntar os judeus como galinha junto aos seus pintainhos, mas eles não quiseram. Então, de acordo com a Bíblia, pessoas, homens e mulheres, rejeitam e podem rejeitar a vontade e o plano de Deus para as suas vidas. Você encontra isso, Deus falando: olha, eu quis fazer, mas eles não quiseram. Está lá no Velho Testamento. Eu criei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. Está escrito na Bíblia. Então não posso pegar alguns textos e formar uma teologia em cima disso, ignorando o restante da revelação. E mais uma vez recorremos aos fundamentos da nossa fé e diz: cremos que o Senhor Jesus Cristo tem feito pelo seu sofrimento e morte expiação pelos pecados de todo mundo, de sorte que todo aquele que quiser pode ser salvo. Está escrito na Bíblia: todo aquele que quiser pode ser salvo. É isso que está lá no João 3,16. Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro ponto, eu vou ser mais rápido aqui, porque os horários já estão avançados. A perseverança dos santos. Eles declaram que não há possibilidade de uma pessoa perder a salvação, uma vez que ela nasceu de novo, foi justificada pela fé. Não há possibilidade dela perder a salvação. Então é mais um ponto polêmico, mas que, como dissemos desde o início, nosso propósito é defender aquilo que a hermenêutica pentecostal também defende. A gente lê lá em 1 Timóteo 4,1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Pessoas que eram crentes, entregaram suas vidas a Jesus, mas apostataram da fé. Então é possível, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Hebreus 6, 4 a 6, capítulo 10, 26 a 29, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e fizeram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes, e provaram as virtudes do século vindouro,
e recaíram sejam outras vezes renovados para um arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. O sangue da aliança com que ele foi santificado. Então alguém que passou pelo processo de regeneração e santificação pelo Espírito e fizer agravo ao Espírito da graça, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse último versículo está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. Tem João 15, 2 a 5, tem muitas outras passagens, tá? Nos ensinam que a queda é possível dentro dessas condições. A pessoa pode simplesmente negar, apostatar, renunciar à fé. Está na Bíblia. A expiação limitada, né? A expiação limitada, assim, Jesus morreu por todos, mas a sua morte só tem valor para os escolhidos. Ele morreu por toda a humanidade, mas essa morte só terá valor para aqueles que foram predestinados. É isso que eles ensinam. Era tornar possível a salvação de todos os homens ou tornar certa a salvação de apenas os eleitos? Os reformados, então, respondem afirmativamente a essa última parte. Afinal, a pergunta é, por quem Jesus morreu na cruz? Lendo a Bíblia, por quem é que Jesus morreu na cruz? Por todos os homens. Jesus não morreu na cruz. Aliás, não haveria razão de Jesus vir e morrer se a predestinação fosse verdadeira. Se a expiação limitada não seria necessária. 1 João 2,2 diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, presta atenção, 1 João 2,2, mas também pelos de todo o mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só dos nossos, também de todo o mundo. E João 3,16 que eu mencionei aqui, até o 19 é bem claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas. Não foi Deus que determinou que eles seriam condenados, mas os homens escolheram as trevas ao invés da luz. Então, essa questão, Deus amou o mundo todo, todas as pessoas, ou não? E se ele amou a todos, mas a salvação é somente para os escolhidos, isso não desqualifica o amor de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus Jesus morreu na cruz para aqueles que ele predestinou ser salvo. Isso não desqualifica? Então ele não amou o mundo todo de tal maneira, porque o amor inquestionável e sublime de Deus deseja que todos se salvem. Está escrito na Bíblia também. Também está escrito na Bíblia. Então, acabei de dizer, vou dizer de novo aqui os fundamentos da fé. Creio que o Senhor Jesus Cristo tem feito pelo seu sofrimento e morte expiação pelos pecados de todo mundo, de sorte que todo aquele que quiser pode ser salvo. O Iberiante Pentecostal defende isso. Defende isso, essa é a base da nossa fé, é fundamento da nossa fé. Não tem aí, vocês ouvem na televisão, aí no noticiário, cláusula pétrea da Constituição. Já ouviram falar isso? Isso aqui é cláusula pétrea da nossa fé. Os fundamentos da nossa fé são tão importantes que eu posso mudar o estatuto inteiro, mas não posso mudar esses fundamentos. Senão a Igreja Unida deixa de existir. Está escrito no nosso estatuto. Eu não posso mudar isso aqui, porque senão a Igreja Unida deixa de ser Igreja Unida. Vai ser qualquer outra coisa, mas não vai ser mais a Igreja Unida com essa base de fé e doutrina. Então, amados, o meu maior objetivo aqui
É mostrar a incompatibilidade entre essas duas vertentes doutrinárias. Eu não estou querendo convencer ninguém, eu estou apenas declarando o que é que nós cremos como Igreja Unida. Só isso, tá? Nós cremos isso. Se alguém discorda de mim, amém, vai resolver isso com Deus. Deus é bom, Deus vai dirigir, Deus vai abençoar. Mas eu pego a Bíblia, leio a Bíblia e entendo isso. Agora, é uma questão até prática, se é que, apesar que a prática não entra, mas questões práticas não entram aqui, é questão de fé, mas é uma questão até prática. Vamos supor que eles estejam certos. Se eles estão certos, nós somos predestinados, amém? Porque nós estamos buscando a Deus, nós aceitamos a Jesus, nós queremos ir para o céu, nós somos predestinados. Então eu vou para o céu. Se eles estiverem certos, eu não tenho problema. Mas se nós estivermos certos, eles estão com problema. Entende isso? Se nós estivermos certos, eles estão com problema. Então, até por uma questão de lógica e bom senso, é melhor crer da forma como nós cremos. Porque pelo menos eu vou ter o temor de procurar viver uma vida na presença de Deus, de buscar a santificação, de querer andar nos caminhos do Senhor, de querer aprender a palavra de Deus, como aquilo que a palavra diz, como é uma vida de cristão. Aleluia. Então, muitos creem, né, por causa daquilo que eu falei, né? Muitos creem de maneira diferente de nós e têm agido intensamente, colocado dúvida, ou até mesmo conquistado os corações e mentes de muitas pessoas. Hoje nós estamos, querido, permita-me mais uma autocrítica aqui. Hoje nós estamos colhendo o preço de negligenciarmos a escola bíblica dominical. Hoje nós estamos colhendo o preço de negligenciarmos cultos de doutrina. Porque o nosso povo não está suficientemente embasado nas Escrituras, por isso que ficam suscetíveis a essas doutrinas. Por quê? Porque a Igreja Unida, como um todo, abriu mão da escola bíblica dominical. São poucas as igrejas que ainda têm. São poucas as igrejas que têm realmente culto de doutrina. Culto de doutrina de verdade, explicação, sabe? Aula de Bíblia, aula de Bíblia. O que Deus está falando aqui? O que Deus quer de nós aqui? Nós, sabe, muitas igrejas abriram mão. Então, se está havendo influência, é porque nossas ovelhas não estão suficientemente baseadas, embasadas na palavra de Deus, para falar, não, isso aí não é o que está escrito na Bíblia. Hoje estamos colhendo o preço de não termos preparado os nossos pregadores, pastores, pastoras, obreiros, o suficiente para ensinarem a igreja. Não precisa, não. Hoje a maioria dos nossos pastores faz um trabalho maravilhoso, por dedicação, por amor, mas há alguns que não têm base bíblica suficiente para entrar em debates sobre temas polêmicos. Uma preparação madura, teológica, baseada na palavra de Deus, é necessária para todos os nossos pastores. Todos os nossos pastores. Quando digo pastor, estou falando pastor, ensinadores, pregadores, sabe? Todo o povo que tem o dom da palavra e ensina as pessoas. Nós falhamos nisso também, como igreja. A prova é a dificuldade de subsistência do nosso seminário. A grande dificuldade que o século tem de continuar existindo. Bom, vamos encerrar aqui. No que nós concordamos com os reformados? Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus infalível, inerrante e suficiente. Não tem problema. Eles falam que nós precisamos, os evangélicos voltar para a Bíblia. Sem problema, eu tenho pregado isso aqui. Centralidade das Escrituras. Tenho pregado aqui nas nossas reuniões. Concordamos piamente. A Bíblia é suficiente, não precisa ser mudada, sabe? Ela é inerrante, não existe erro na palavra de Deus. Amém? Concordamos com isso. As Escrituras, outra coisa, eles falam que as Escrituras é que interpretam as Escrituras. Entendemos isso. Se eu quero saber qual é a verdade que está por trás disso, eu tenho que conhecer a Bíblia para saber se a Bíblia toda concorda com aquilo que eu estou achando. Se for diferente, cara, tem alguma coisa errada, porque lá fala isso, aqui fala isso, então eu estou interpretando errado. Eu estou entendendo errado essa passagem. Não é isso que está falando aqui. Então, Escritura se interpreta com Escritura.
Claro que existem livros, existem estudos de homens inspirados por Deus que podem nos ajudar, mas a base da minha interpretação bíblica tem que ser a própria Bíblia. Por isso eu não posso ler um versículo e basear em cima dele uma doutrina, uma teologia. Por quê? Porque eu posso estar entendendo errado ou fora de contexto aquele versículo. Eu preciso ler o contexto, sabe? Preciso ler outro. E aonde mais? Aqui tá, tem um sinalzinho, tem uma letrinha aqui do lado da palavra. Eu vou procurar nas referências. Aqui é Jeremias 10, 12. Tem uma letrinha F aqui, 10, 12. Onde está o F aqui? Aqui. Aqui, onde está? O J. É J. Gênesis 1, 6 e 9. Jeremias 51, 15. Tem referência para mim procurar. Quais são os outros locais da Bíblia que falam sobre isso? As pessoas não sabem, raramente. Lá em casa nós temos como chama lá que tem as referências bíblicas? Chave bíblica. Nós temos 2 chaves bíblicas. Preciso ter, porque a Nessa, quando quer estudar lá, ela pega uma e eu não tenho para usar, então eu tenho 2. Aí eu tenho a minha e tenho a dela, tenho a dela. Por quê? Porque nós queremos procurar, buscar onde está escrito, nós queremos saber o que a Bíblia fala a respeito. Tá, então, se a Bíblia é nossa regra de fé e prática, não faria sentido desenvolvermos uma hermenêutica à parte da Bíblia. Tá? Então, eu faço agora. Tem uma outra coisa que eu copiei aqui, eu encerro com isso, viu? Já agradecendo aí a paciência dos irmãos. Está aqui. Tem uma declaração aqui. Oh, meu Deus. Aqui. Que tá, você pode achar isso aqui na internet. Agora, no dia. Por conta disso, viu, gente? Por conta disso. Agora, no dia 5 de abril de 2021, a Assembleia de Deus publicou um manifesto sobre a hermenêutica pentecostal. Ela fala muita coisa, fala sobre o que é a hermenêutica pentecostal, o que nós cremos, não, tá? Deixa bem claro, fala que não é hermenêutica pentecostal, é um manifesto. Quem quiser só procurar. Manifesto hermenêutica pentecostal. Põe isso no Google e você vai achar. Tá? Agora, aqui ele fala sobre métodos, né? Método histórico-crítico, a crítica literária, histórica, que são aquelas ferramentas para a interpretação. Nós não nos envolvemos com isso. Então ele põe aqui, em síntese, o que nós abraçamos, e que eu li e falei, é isso que a Igreja Unida também abraça. E eu pus aqui, eu faço eco ao manifesto do Conselho de Doutrina da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil sobre a hermenêutica pentecostal, numa síntese da nossa hermenêutica. Primeiro, não abraçamos de forma absoluta o método historiogramatical, que cria um cânon dentro do cânon. Não nos rendemos ao método histórico crítico e pós-moderno, são aquelas ferramentas que eu falei, que geram teologias diferentes, notadamente nos aspectos que buscam fragmentar as escrituras e negar os milagres. Então, alguns desses métodos fragmentam a Bíblia, sabe? Não deixam a Bíblia permanecer como um todo, mas examinam só parte dela. Refutamos a teologia narrativa em sua pretensão de desconstrução do texto e do seu sentido, que devem sempre guardar coesão com o contexto histórico e gramatical. Não podemos pegar um texto, desconstruir esse texto, sem levar em consideração aquilo que está escrito. Inventar explicações. Não empregamos métodos de interpretação subjetivistas, focadas no leitor, em detrimento do autor e do texto. Não, nós estudamos a Bíblia e formamos nossa base teológica focados no autor da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? É Deus. Homens escreveram inspirados por Deus, mas o autor da Bíblia é Deus. E então nós somos focados no autor e no texto que o autor escreveu. 5. Consideramos que as experiências devem sempre necessariamente serem submetidas ao crivo da inspirada e infalível palavra de Deus. Mas eu sou guiado pela minha experiência, eu tive uma experiência com o Espírito Santo que fala que eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Espera um pouquinho, vamos olhar para a palavra de Deus para ver se isso tem sustentação teológica. Se não tiver, provavelmente isso aí é manifestação da carne, para não dizer de outro espírito.
mas é da carne. A maioria das manifestações assim são da carne. E, finalmente, servimos-nos de ferramentas da erudição bíblica, conscientes de que métodos e técnicas, por melhores que sejam, são humanos e, portanto, imperfeitos e incompletos, pelo que buscamos, acima de tudo, a iluminação do Espírito Santo. Por isso Jesus falou: vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Ele põe as duas coisas no mesmo pé de igualdade. Se eu busco só o poder e abandono o estudo da Escritura, eu posso criar heresias, fanatismos. Se eu buscar só a Escritura e deixar o Espírito, aí sim vale por conta da heresia. O outro lado seria os fanatismos, e aqui vale a heresia, porque lá eu estou evidenciando só a manifestação, a experiência. Aqui eu estou manifestando só a cultura, tá? E se eu não tenho a direção do Espírito, eu posso interpretar errado e posso criar heresia. Agora, quando eu junto o autor da palavra, Deus e o Espírito Santo, com a palavra que ele revelou, ele vai dizer para mim o que ele quer dizer. Como alguém disse: se Deus não queria dizer o que disse, porque Deus não disse o que queria dizer, né? Alguém ficou confuso certa vez e falou isso. Mas Deus deixou a Bíblia para nós lermos e deixou o Espírito Santo para revelar o que nós. Ele nos fará lembrar de todas as coisas, sabe? É o Espírito da palavra que nos revela. Quando os métodos tradicionais e humanos de interpretação não funcionam, ou quando esses métodos conduzem para direções diferentes. Um foi para a teologia reformada, outro para teologia pentecostal. É diferente? Peraí, Espírito Santo, nós estamos de direção aqui. Qual que é a verdade? É para lá ou para cá? E de repente vou descobrir que ele tem um caminho especial só para nós aqui no que diz respeito a essa revelação. Amém? Então, precisamos ensinar isso nas nossas igrejas, pastores. Estudem, pastores, comprem livros de teologia, pastores. O cetro ainda existe, ele vai renascer ainda, aí, como poderia dizer, de uma forma mais sólida ainda, mais forte, mais capacitada para continuar trazendo estudo da palavra, para que vocês possam estar preparados a responder com mansidão a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vocês. Aleluia. Para não ficarmos confundidos, para não ficarmos aflitos, sem saber o que dizer, sem sabermos como explicar porque cremos do jeito que cremos. A falta de conhecimento leva as nossas igrejas ao erro. E eu peço desculpa pelo adiantado da hora, mas infelizmente eu não poderia deixar de falar aquilo que eu falei. É o mínimo. Nós poderíamos entrar em maior detalhes. Se a teologia reformada acredita do jeito que acredita, eu não posso mudar isso neles. O que eu não posso é deixar que a nossa igreja seja influenciada por isso. E repito, é só essa a minha preocupação. É por isso que eu estou aqui hoje. E como eu não tenho condição de ir em todas as igrejas, eu gravei aqui nesta reunião, para que eu e você pudéssemos ser esclarecidos. Eu vou disponibilizar, vou pedir depois que seja editado, para só a parte de estudo, que vai dar um texto já bastante longo, para nós passarmos o link para todos que quiserem ouvir novamente, ou refletir um pouco mais, ou pesquisarem a Bíblia, né? Toda profecia ela precisa ser analisada. Se a palavra que eu trouxe é profética, avalie. Diz a palavra: julguem, um profetiza, os outros julguem o que eu estou ensinando. Você não precisa acreditar em mim, julguem, veja a palavra de Deus que diz, né? Mas vamos ensinar a verdade, para que nós não venhamos ser influenciados, não só por essas, mas por qualquer outra teologia ou influência. Tem pastor que mandou aqui, ficaria aqui o dia todo, que aprendizado maravilhoso. Obrigado, pastor Leonardo, por nos abençoar com a palavra de Deus em nossa visão pentecostal. Eu quero o link, vamos disponibilizar para todos aí, amém? É só isso, glória a Deus. Desculpa aí mais uma vez pelo horário, tá bom? Amém, irmãos? Amém. Falei coisa pra caramba. Minha esposa sabe quantas semanas que eu estou estudando.
Eu li vertentes as mais diversas, a favor dos outros, a favor da gente. Eu estudei tudo que eu pude estudar a respeito. Eu não fiz isso de forma infantil, não fiz isso de forma precipitada, mas com muito estudo. Minha esposa é testemunha do tempo que eu tenho dedicado a isso. Agora eu cheguei em casa, vamos passar ainda no velório de uma irmã muito querida, de outra igreja unida, e volto para casa e falei, aí pego a Bíblia, preparar para amanhã ministrar um estudo sobre maldição. Que tem algumas influências, vou pregar sobre maldição. Existe maldição hereditária? Que negócio é esse? Como é que nós devemos lidar com isso? Vou ter que preparar ainda hoje, porque eu não podia misturar as coisas na minha cabeça. Então hoje o dia é da palavra novamente. Então olhe por mim, por favor, para que eu possa permanecer sempre com condições de aprender a palavra de Deus. Fique de pé, por favor.